Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 19 de janeiro de 2022, quarta-feira. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quarto amanhã e desde já quero deixar a minha indignação com o árbitro de ontem do Milan. Interferiu muito no resultado, ele simplesmente roubou o Milan. O Milan teve um gol no final da partida que ele tirou, ele não deu vantagem, ele deu uma falta anterior para o próprio Milan. E no caso de falta, se você leva vantagem, a jogada tem que seguir, pô. Ele simplesmente apitou, falta, foda-se, o Milan teria feito o gol. E para piorar, na jogada seguinte, o Milan ainda levou o gol. Mas enfim, né, influenciou diretamente. Não sei se foi intencional ou se ele é só um cara precoce, né, que não tira o apito da boca, mas foi uma coisa assim, absurda. Quem tava vendo o jogo ficou completamente indignado com isso aí, porque isso aí não é uma coisa que você vê no futebol. Vai passar 5 anos da sua vida, não vai acontecer nenhuma vez. Mas enfim, aconteceu, faz parte, não cabe a nós só ficar reclamando, né, indignado todo mundo fica, mas levantar a cabeça, bola pra frente. Tirando isso, foi um dia muito bom, o Celtic venceu com tranquilidade, Napoli venceu com tranquilidade, Fiorentina humilhou, né, ele não venceu, a Fiorentina humilhou. Então vamos logo para amanhã, quarta-feira? Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho, a 1h30 da tarde, pela Copa Itália, Sassuolo, que vai receber o Cagliari. Sassuolo tá com uma cotação até aceitável, cara. O Sassuolo tem feito boas partidas. Nessa última ele acabou perdendo, mas mesmo sem seu principal jogador, que é o Berardi, fez uma grande partida, foi 3-2, jogão de bola. E a gente vai ter um Cagliari, que é um time que só tinha ganho uma, aí de repente ganhou 2 de virada e voltou a perder. Perdeu para Roma no final de semana, assim, não jogando nada, absolutamente nada. O que acontece? Quando eu tô olhando aqui a formação, eu tô vendo que o Berardi, né, o Sassuolo pretende com o time titular. Só que essa escalação aqui também estava ontem, no jogo da Lazio para hoje. Estou gravando, inclusive, pouco tempo antes de começar o jogo da Lazio. Vou gravar e vou assistir o jogo. Tava contando como Immobile titular, a maioria titular. Só que a gente sabe que jogo de Copa, muitas vezes as equipes não vão com o time titular, vão com o time misto, acaba poupando os jogadores. Eu não sei se vai ser esse caso também. Mas vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5 foram ambas marcam. Sassuolo não perde para o Cagliari há 10 partidas consecutivas. Tem um grande retrospecto aí rolando, só que o Cagliari também não perde para o Sassuolo há 5 partidas. Então a gente tem pelo menos os últimos jogos entre as duas equipes foram um empate. Sassuolo vem sofrendo gol dos últimos 16 jogos, dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 9 foram ambas marcas. Sassuolo é um dos times mais over do campeonato italiano. Quando eu falo over é porque tem bastante gol em suas partidas. O Cagliari vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer, dos últimos 5 em 4 perdeu o primeiro tempo. Vamos lá, o Sassuolo é favorito para a partida? Sim, Sassuolo é favorito. O problema é que a gente não sabe se ele vai com o time titular ou vai com o time misto, porque os grandes times normalmente vão com o time misto, mas o Sassuolo não é um grande time. O Sassuolo tem feito grandes campanhas, pode ser que ele vá com o time titular, porque é uma chance de ele conquistar um título, já que o campeonato italiano ele não vai conseguir, e de repente ele indo com o time titular, jogando em casa, pode valer a pena um back, tá bom? Mas como eu não sei, né, normalmente, cara, não tem como tipo, a gente prever o time que vai jogar. O jogo de Copa é sempre perigoso pra gente que trabalha pré-live, pra gente que vai comentar o jogo um dia antes, né, no caso um dia, às vezes 2 dias antes. É perigoso porque a gente não sabe a escalação, a gente não sabe a cabeça do técnico, se ele vai querer poupar ou não vai. Então, para buscar o mercado de resultados é complicado. Mas, se tratando de Sassuolo, se tratando de jogo de Copa, jogo único, a tendência da gente ver 2 gols aqui é muito grande, principalmente depois de sair um gol, outra equipe vai ter que correr atrás, senão vai acabar sendo eliminado. É jogo único, então é jogo pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá bom? Vou cravar mais de 1,5 gol, mas se eu fosse fazer uma entrada seca, eu exploraria um mar de 2,5 gols. Ambas marcam, tem chance? Tem muita chance. O problema vai depender do ataque do Cagliari. O Sassuolo se esforça muito para tomar gol, então se o Cagliari tiver um pouquinho só, né, um pouquinho calibrado, vai conseguir fazer gol sim, tá? Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Sassuolo. 2 horas da tarde pelo Campeonato Turco. Era o Turcão da massa, mas agora não é mais, né? Por causa do Fenerbahçe, do Besiktas e do Galatasaray, que é só vergonha atrás de vergonha. Eu tenho um Trabzonspor que vai receber o Giresunspor. Se a gente vai olhar a classificação, o Trabzonspor só perdeu uma, tá? No campeonato. E o Giresunspor dos últimos 5 jogos perdeu 3, venceu apenas 2.
Se a gente olhar a classificação, Trabzonspor em 21 jogos, ganhou 15, empatou 5, perdeu apenas 1. É um excelente time, uma excelente campanha, tá vendo? Nem um excelente time, mas é uma excelente campanha que está fazendo o Trabzonspor. Fez 38 gols em 21 jogos e sofreu 15. É um time relativamente over, só que tem uma defesa muito boa. E o Giresunspor em 21 jogos, ganhou 7, empatou 4, perdeu 10. Fez 20 gols, sofreu 21. É um time under. Se a gente somar isso aqui, não dá nem 2 gols por partida. E é um time que não vai brigar por nada aqui em cima, já que está a 9 pontos do peso da galera aqui. Pô, muita gente em cima dele. O que pode acontecer, se ele entrar numa má fase, é brigar contra o rebaixamento. Mas ele já abriu 7 pontos. Acredito ser muito difícil. Para mim vai ser um time que vai cumprir tabela essa temporada. Tentar ganhar os jogos mais tranquilos, né? Pontuar para não sofrer risco no final do campeonato. O Trabzonspor jogando em casa está invicto, são 7 vitórias e 3 empates. Em 10 jogos fez 18 gols, sofreu 6. É um time under jogando dentro de casa. Opa, calma aí. E o Giresunspor fora de casa ganhou 3, empatou 2, perdeu 5. Fez 9 gols, sofreu 10. É a média do Giresunspor mesmo. Trabzonspor, 6 jogos de invencibilidade. Lembrando que só perdeu uma na competição. Dos últimos 6 jogos, nem 5 a gente teve menos que 3 gols, porque tem uma defesa muito forte. E o Giresunspor dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, quero explorar o grande momento que vive o Trabzonspor, o fato de estar invicto jogando em casa, ser muito forte dentro dos seus domínios, vai pegar um time que oscila bastante, um time muito mais fraco que ele. Eu acredito sim que o Trabzonspor não perde, tá? Então dá pra gente ir com casa, empate, anula, se for colocar no bilhete. Mas se quiser fazer uma entrada seca, eu exploraria uma vitória mesmo do Trabzonspor, uma vitória seca. Não colocaria no bilhete. Eu sempre digo pra vocês que cotação acima de 1.6 já tá te dando mais da metade do investimento, então é jogo para você fazer seco, já busca o lucro. Se você fizer uma relação de green para red, igual eu gosto de sempre estar explicando para vocês, se você ficar entrando em cotação de 1.6, você precisa acertar 2 e errar 1. A cada 3 jogos que você fizer, se você acertar 2 e errar 1, você está no lucro, porque se você perder 1, é 100% do seu investimento. Mas se você acertar 2, 60 mais 60, 120, você ainda ficaria com 20% de lucro. Então, por isso que para mim, odd de 1.6 já dá para fazer seca, tá? Isso aí, tipo assim, claro que eu não tô englobando quem já tá aqui há muito mais tempo, que entre odd de 1.40, 1.30, trader, também não tô falando disso. Tô falando pra galera aí que curte muito fazer um bilhete. Quem quiser entrar na vitória seca, não faz no bilhete, faz sozinho, tá? Placar para mim desse jogo, 1-0, Trabzonspor. 3 horas da tarde, campeonato francês, atual campeão Lille, que vai receber o Lorient. Se a gente olhar aqui, são 2 momentos bem distintos. O Lille está invicto há pelo menos 5 jogos no campeonato e o Lorient está sem vencer há pelo menos 5 jogos. Detalhe interessante que o Lille ele teve um jogador a mais contra o Marselha, conseguiu empatar o jogo, pressionou, acabou fazendo um gol mais próximo ali do final, né? Não deu tempo de virar. E o Lorient ele ficou com um a mais desde o primeiro tempo, essa sua última partida, mas não conseguiu fazer gol, ficou no 0-0, porque realmente tem um ataque muito fraco. Só o nosso queridíssimo Paris Saint-Germain conseguiu não vencer o Lorient. Mas vamos lá, e detalhe, jogou nada, tá? Poderia ter perdido e deveria ter perdido. O Lille é apenas o 10º colocado, faz uma péssima campanha, deu uma melhorada agora nessa reta final, que eu digo esses últimos jogos do francês, mas o time que começou muito mal, sentiu muito porque ele foi campeão, mas o grande destaque, que era o técnico, saiu, inclusive o técnico está no Nice, que é o 2º colocado. Qual um time que tem? É por causa do treinador. O treinador é muito foda, tá? Eu queria muito ver ele no PSG, um treinador de verdade no PSG. O Lille 20 jogos, ganhou 7, empatou 8, perdeu 5, uma campanha bem regular, fez 27 gols, sofreu 27. O Lille começou muito under e agora ele tem tido pelo menos 2 golzinhos em seus jogos. O Lorient, no momento, está na zona do rebaixamento, com 17 pontos, mas o Troyes, que é o primeiro fora, está empatado em pontos, tem o Clermont com 18, o Metz com 19, então para ele está muito, muito tranquilo aqui escapar, depende dele. E o Bordeaux também está com 17, um time que está abaixo. Vamos lá, o Lille jogando em casa, em 9 jogos, ganhou 4, empatou 4, perdeu 1. É um bom mandante, né? Não vou falar que ele é um grande mandante porque ele empata bastante, mas pelo menos perdeu pouco. Pra gente é interessante do empate anula. Fez 11 gols, sofreu 10. E o Lorient jogando fora de casa é o pior visitante, tá aparecendo. 10 jogos, não ganhou nenhum, empatou 4, perdeu 6. Fez apenas 7 gols em 10 jogos e sofreu 22. Vamos dar uma olhada no histórico? O Lille vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, foi o que eu disse, esses últimos jogos do Lille, ele tem sido over.
O Lorient vem de 14 jogos sem vencer, dos últimos 8 em 7 a gente teve menos que 3 gols, mas a gente viu ali que ele tem um ataque muito fraco, só leva muito gol. Dos últimos 8 em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, para essa partida aqui, vitória do Lille, vitória sequíssima. Mas, cara, quem quiser ir com empate anula, odd de 1,53 é uma odd boa para você entrar com empate anula. Odd acima de 1,50 você já pega ali 1,20 ou 1,18 para completar o bilhete e eu aconselho. Até porque a gente tem um time que só perdeu uma dentro de casa, um time que não ganhou fora. No ruim de tudo aqui, no caso de empatar, igual foi o jogo contra o PSG, fica safezado aí com empate, tá? Placar para mim desse jogo 2-0 pro Lille. Entraria em mercado de gols só no ao vivo, porque a tendência de eu ver gols nessa partida são gols do Lille, tá? A tendência disso tá jogando em casa, deve jogar em cima, o Lorient tem um ataque muito fraco, então eu tomaria um pouco de cuidado. E é isso. 4 horas da tarde, Copa Africana de Nações, Egito contra Sudão. Não gosto da Copa, não estou gostando dessa Copa, já falei com vocês ontem, mas eu vou comentar para de repente alguém explorar alguma coisa no ao vivo, tá? 1,25 me pega essa vitória aqui? Não. Por quê? Porque o Egito não tem jogado bem. O Egito ganhou esse último jogo de 1-0, mas no momento que ele fez o gol, era o momento que ele estava pior na partida, que ele estava quase levando. Ele vai enfrentar o Sudão, que é uma seleção bem mais fraca, fez apenas um gol e sofreu 3. O Egito fez um gol e sofreu 1. Né? O Egito ele perdeu para a Nigéria e ganhou da Guiné-Bissau de 1-0. E ele vai enfrentar o lanterna do grupo. O que pode ser interessante nessa partida? A vitória do Egito, se a gente tiver uma cotação melhor do que 1,25, não colocaria num bilhete, tá bom? Mas como os times africanos eles estão se complicando, quando eles têm vencido no final da partida já com uma cotação maior, pode ser interessante deixar esse jogo marcado, eu estiver assistindo ali, viu que o Salah tá bem no jogo. Aí pode valer a pena uma entrada numa cotaçãozinha melhor. Um outro detalhe que pode ser explorado, caso o Egito comece bem, faça gol, o Sudão, assim, ele tem que vencer, tá bom? Porque se ele vencer, ele passa o Egito. Por incrível que pareça, se ele vencer esse jogo, ele vai a 4, ele passa o Egito. E se a Nigéria confirmar a vitória contra o Guiné-Bissau, ele ficaria em segundo colocado. Mas no ruim de tudo, 4 pontos eu acredito que entra entre os melhores terceiros. Mas enfim, o Sudão ele tem chance de classificar desde que ele ganhe. Pode ser que se o Egito começar bem, estiver ganhando ali de 1-0, o Sudão ele acaba se expondo bastante. E a gente viu isso nesses últimos jogos da Copa, a seleção que está sendo eliminada, enfrentando uma seleção mais forte. Quando ela está perdendo o jogo, ela está indo por tudo ou nada, acaba levando mais. Então pode ser um jogo interessante de buscar gols, dependendo de como se desenrolar a partida. Se a gente olhar aqui o histórico, o Egito é under, dos últimos 6, em todos os 6 a gente teve menos que 3 gols. O Sudão é uma seleção bem mais fraca, não vence a 12 partidas, mas pelo que o Egito jogou as 2 partidas em que eu assisti, o 1,25 não é a odd que eu coloco no bilhete, não é a odd que eu faço pré-live, mas é um jogo que pode ser interessante deixar marcado ali, tá? Eu exploraria isso aí. Nigéria contra a Guiné-Bissau. Por que essa odd da Nigéria tá alta? E é isso que você tem que prestar atenção em outros jogos também. A Nigéria, ela já é líder do grupo, tá? Ela já está classificada, ela é líder, porque o critério de desempate é o confronto direto. Ainda que a Nigéria perca e o Egito passe, o Egito vai empatar em pontos, mas o Egito perdeu o jogo contra a Nigéria, então a Nigéria ela é líder de qualquer forma, tá? Bota isso na sua cabeça. Dito isso, ela pode poupar todos os seus jogadores, ela pode estar nem aí para essa partida e ela pode ajudar a Guiné-Bissau a se classificar. Como eu disse, normalmente 4 pontos vai entrar como o melhor terceiro colocado, né, entre os melhores terceiros. Então, se ela entregar essa partida aqui, ela vai continuar sendo líder, bota a Guiné-Bissau numa chance de se classificar e pode rolar isso, a gente sabe que futebol acontece e de repente ela até prejudica o Egito, tá? Porque se o Egito de repente perder e a Guiné-Bissau ganhar, a Guiné-Bissau hoje ela teria um saldo melhor que o Sudão. Mas enfim, só quero alertar vocês que jogo que não tem interesse para a Nigéria, eu aconselho não entrar pré-live. Só se começar o jogo, Nigéria tiver em outra pegada, tiver a fim de ganhar, pode valer a pena. Mas pré-live eu nem, tá ligado? Para mim eu esqueço esse jogo. 4h30 da tarde, indo para o campeonato inglês, eu tenho Leicester contra Tottenham, partida adiada. Nessa partida que foi adiada, a gente vai ter um outro jogo também, que é o jogo do United, que foi adiado. E o que acontece, tropa, para esta partida aqui? Eu tenho um Tottenham que ele vem numa crescente boa, eu nem passei aqui a Jace, né? O Tottenham está invicto há pelo menos 5 jogos na competição e o Leicester está num ganha-perde, ganha-perde, ganha-perde. O Tottenham, ele está com 33 pontos, no momento ele é o 6º, mas ele tem 4 jogos a menos, por exemplo, que o West Ham, que é o último aqui da zona da Champions League. Então, se o Tottenham ganhasse esses 4 jogos a menos que ele tem,
ele faria mais 12 pontos, ele iria para 45 pontos e simplesmente estaria aqui junto com o Liverpool, tá? É isso, é simplesmente isso. Então o Tottenham está vivendo um grande momento, tem partidas atrasadas e dependendo dele, se ele ganhar 2 das 4, já é o suficiente para ele passar o West Ham e entrar nessa zona da Champions League. Então é muito importante ele somar pontos. O Leicester é um adversário difícil, um adversário que não está fazendo uma boa campanha essa temporada, tem 25 pontos, mas também tem 4 jogos a menos, foi um time que também sofreu por conta do Covid. São 7 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. O Leicester é um time bem over, em 18 jogos fez 31 gols, sofreu 33. E o Tottenham em 18 jogos fez 23 gols, sofreu 20. O Leicester, jogando em casa, em 9 jogos, ganhou 5, empatou 1, perdeu 3. Fez 16 gols, sofreu 12. É um time over jogando dentro de casa. E o Tottenham fora de casa, em 8 jogos, ganhou 3, empatou 2, perdeu 3. Fez 7 gols, sofreu 10. Fez menos gols do que partida. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Leicester, nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. É um time muito over, a gente comentou. A gente viu também as estatísticas do Leicester. O Tottenham vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Então vamos lá, tropa, para esta partida aqui que eu quero explorar, gols. Estou fora do mercado de resultado, o Leicester tem um time chato jogando em casa, o Leicester tem um bom time e o Tottenham é um time safado, não é um time que dá para confiar, ainda mais jogando contra um adversário difícil. Então é um jogo que eu ficaria só no mercado de gols, porque eu tenho o Leicester que ele precisa vencer, se ele quiser ainda sonhar com uma competição europeia, ele vencendo aqueles 4 jogos dele que estão a menos, eles chegam ali pelo menos numa Europa League, e eu tenho um Tottenham que quer voltar a disputar uma Champions League, e para isso ele precisa pontuar, tá bom? Depende só dele. Eu acredito que a gente tem tudo para ter um jogo aberto, já que eu tenho o Leicester que é over. Depois de sair um gol nessa partida, a tendência da gente ter outro é muito grande, porque eu tenho 2 equipes aqui que estão brigando por uma classificação numa competição europeia e eu fico com mais de gol e meio ou ambas marcam. Lembrando que a Betfair está oferecendo uma odd de 20 para sair ambas marcam nessa partida amanhã. Vou deixar aqui no comentário fixado, somente para novos usuários, né? Mas se você quiser abrir sua conta lá, dá uma acessada no link e lê as regras e regulamentos para você participar direitinho. Uma cotação de 20 e é uma... Vou te falar, tem muita chance aqui de rolar ambas marcam, tá bom? Um Kanezinho aqui, um Son, um Vardy, um Edson. Sei não, placar pra mim, 1-1. O outro jogo que eu tenho aqui, atrasado... Ih, será que eu falei merda, mano? Acho que o do Tottenham não é atrasado, não. Mas é porque o Tottenham e o Leicester, eles tiveram bastante partidas atrasadas. Mas olha só, o do Manchester tá aparecendo aqui em cima, dá pra ver? Que é válido pela 17ª rodada, né? Uma rodada antes. Será que esse não é? Mas enfim, não vai fazer diferença pra gente, né? De qualquer forma, são 2 equipes que vão entrar em campo. Mas vamos lá, o do Manchester com certeza é uma rodada atrasada. Vai enfrentar o Brentford, o Manchester que está tendo muito problema com esse técnico novo, porque saiu uma Inhaca, que era o Solskjaer, e entrou outra, tá? Que esse técnico aí, muitos jogadores já se manifestaram com relação a ele. Cristiano Ronaldo, já convocou até uma reunião com o dirigente do United, falou que, se realmente efetivar ele direto como técnico, ele vai embora. Alex Telles, todo mundo, Rashford, ninguém quer esse cara. Ninguém sabe o que esse cara tá fazendo, na verdade. Se você pegar como ele tá escalando o Manchester, é uma coisa surreal, pô. Vamos lá. O Manchester é o 7º colocado com 32 pontos, né? Ainda tem chance de disputar uma Champions League, porque ele tem 2 jogos a menos que o West Ham. Se ganhasse esses 2 a menos, se ganhar, né? Ele passa, vai a 38, então tá no páreo ainda. E o Brentford é um time que acabou de subir para a primeira divisão, para quem não conhece a abelhinha. É um time que não vai brigar nada, tá aqui em cima da tabela. O que ele quer fazer mesmo é continuar pontuando e permanecer por mais uma temporada na Premier League. O Manchester tem 20 jogos, fez 32 gols, sofreu 29, é um time muito over. E o Brentford, 21 jogos, fez 24 gols e sofreu 33. Sofre bastante gols o time da abelha. Brentford vem sofrendo gol nos últimos 10 jogos, nos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 9 foi a primeira equipe a sofrer. E o United, dos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols. Deixa eu ver como está a formação aqui do United. Elanga, Cristiano Ronaldo, Sancho, Fred, Tomine, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Magari. Complicado. Esse timezinho do Manchester aqui, hein? Vou te falar, esse time do Manchester aqui. Ele tava botando o Cristiano Ronaldo com Cavani, 2 pesadão ali no ataque. Aí na cabeça de área, bota o McTominay, que é fraco,
e bota o Matite, que não joga há 300 anos, pô, o cara velhão já também, o time fica todo pesado, pô, o time não consegue fazer nada. Aí esse último jogo, ganhando de 2-0 do Aston Villa, ele fez uma mudança lá, recuou o time, o Manchester tomou um empate, quase levou a virada ainda, enfim, é favorito, é porque tem um time melhor, porque o Brentford tem uma defesa, consegue ser pior que a defesa do United, o Manchester é favorito, mas... Cara, para entrar no Manchester tem que ter muita coragem hoje em dia, tá bom? Principalmente com esse técnico aí, pô, esqueci o nome dele, eu tô tentando lembrar. É Ralf Van Gink? É Han Gink, né? Dan Gink, eu esqueci, tropa, perdão. Mas é mais ou menos isso aí. Mercado de gols. Eu entro com mais de 1,5, entro com um 2,5 também, no seco 2,5. Por quê? Porque eu tenho o Manchester tem que ganhar do Brentford. Se ele quiser realmente sonhar com essa Champions League, é um tipo de jogo que ele tem que ganhar. Ele tem um elenco muito melhor, mesmo o jogo sendo fora de casa, o Manchester ele tem que se expor. Só que como a defesa do Manchester é horrorosa, o Maguire, pelo amor de Deus, e o Varane já está em decadência já há um tempo, então é um bom jogo para gols, tá? Porque o Manchester se expondo muito, ele pode acabar levando, e ele deve levar gols sim. O ambas marcam também vem quente. Eu falo assim porque eu gosto muito do Manchester, tá bom? Eu gosto muito do Manchester e me incomoda, pô. Ver o time assim me incomoda. Não, tem elenco, pô. Mas tem elenco, pô. Não é pra estar assim. Mas não adianta tu botar um... Porra, Tu tem uma Ferrari aí, mas tu vai botar um piloto merda, pô. Vai adiantar nada. Mas enfim, gols, tá bom, tropa? Cuidado com essa vitória do United, que o United não tá merecendo nosso dinheiro, não. E pra gente fechar o nosso dia às 5 horas da tarde, eu tenho Inter de Milão, que vai receber o Empoli pela Copa Itália, né? Provavelmente a Inter não vai com o time titular, o problema é que o time reserva da Inter é muito bom, é muito melhor que o do Empoli. Dá pra explorar a vitória? A 1,22 pra mim não, por mais que o jogo seja na casa da Inter, no Giuseppe Meazza, mas pô... A 1,22 jogo de Copa, pô, eu ficaria de fora. Eu preferia também buscar o mercado de gols. Empoli é um time bem over também. Eu exploraria aqui uns 2,5, 2 gols e meio, sendo bem sincero com vocês. Dá para explorar a vitória da Inter, mais de 2 gols e meio, mais de 1,5. Mas assim, esses times, eles entram meio desligados em Copa. Eles não são muito fã. Por isso que eu até gosto quando vai com time reserva, quando o time é bom. Porque o reserva quer mostrar serviço, pô. E a Inter tem um bom banco. Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam, eu não vou ver porque o SofaScore. Eu não vou ver o confronto direto porque o Empoli acabou de subir para a primeira divisão, tá? A Inter vem de 6 jogos de vencibilidade, o Empoli dos últimos 5 jogos sem vencer, os últimos 6 jogos sofrendo gols e dos últimos 6 em todos os 6 foram ambas marcas. Então, para mim, exploro gols, até acredito que a Inter deva vencer, mas o fato dela talvez entrar desligada no jogo não me faz querer entrar nessa odd aqui, tá? Se eu fosse entrar, eu somaria com gols. Terminamos os jogos que eu tenho mais confiança? Sim. Agora, o que a gente pode ver aqui? A Copa, Pokal, gols, tá? Lembrando para vocês novamente. Gols, Hannover contra Borussia. Toma cuidado porque o Borussia é da primeira divisão, o Hannover é da segunda. Ah, não, vou entrar no Borussia. Pô, essa Copa aqui da Alemanha, ela é uma das mais pica que tem. Tipo a Copa do Brasil, tá ligado? É tipo isso, segunda divisão aqui acaba surpreendendo bastante, tá? Então toma cuidado, busque gols. Esse do Leipzig aqui, muito bom para gols, porque o Leipzig jogando em casa, ele é forte, e o Hansa Rostock, que é da segunda divisão, é time que acabou de subir da terceira para a segunda, time que sofre muito gol. De repente uma goleadinha aqui, um primeiro tempo do Leipzig pode valer a pena. Gols. Real Sociedade e Atlético de Madrid, pô, jogo dificião. Tá? Porque são duas equipes aqui. O Real Sociedade é um time muito under, é o time do 1-0. O Atlético de Madrid tem sido over essa temporada, mas o Simeone é muito copeiro, né? Então pode ser um jogo mais aguerrido ali, um jogo mais truncado, então toma cuidado. Não entra em mercado de menos gols? Não, porque é jogo único. Eu saindo um gol rápido nessa partida, a outra equipe pode se abrir demais e a gente tem um jogo mais over, né? Mais aberto. Cara, jogo único de Copa, eu nunca entro em menos gols. O jogo pode ter a cara do under, do 0-0, mas eu não entro, porque um gol no começo da partida joga a tua entrada toda fora, tá? Porque o jogo acaba ficando aberto, a outra equipe ela tem que buscar e eu prefiro ficar de fora. Tá? E eu acredito que não tenha nada além disso. Tem o jogo do Fenerbahçe, mas, porra, pelo amor de Deus. O bom que o Fenerbahçe, ele vai pegar um time que só perde, só toma porrada aqui, pelo menos 5 derrotas seguidas. Só que o Fenerbahçe não ganha de ninguém, pô. Dos últimos 5 jogos ganhou um aqui, um jogo isolado, também tomaria muito cuidado. Valência e Sevilha, jogo difícil demais. Eu acredito muito nesse bom momento que o Valência está vivendo, mas o do Valência não, o Sevilha está vivendo. Está invicto, está disputando a liderança aqui com o Real Madrid,
tem um jogo a menos, se ele ganhar esse jogo aqui do Valência, ele vai a 47, deixa só 2 de vantagem, só que o Valência é um time chato jogando em casa, só perdeu 2, então eu ficaria de fora desse jogo também, tá? Não é porque, tipo assim, o Sevilla é favorito? É favorito, pô. Acredito que o Sevilla vai vencer? Acredito que ele não vai perder. Dá pra ir com dupla chance? Pô, aí que pega. O teu dinheiro, ele tem que ter você tem que ter um nível de confiança muito grande numa entrada para valer o teu dinheiro. Não é porque você acha que vai acontecer alguma coisa que você vai colocar o seu dinheiro. Eu faço uns prognósticos aqui, mas assim, eu faço o prognóstico daquilo que eu tenho mais confiança possível, daquilo que eu teria coragem de colocar o meu dinheiro. Tá, por exemplo, se eu falo pra você que esse jogo pra mim é jogo de gols, é um jogo que se eu abrir a partida e tiver com leitura de gols, eu vou entrar, pô. É um jogo que eu espero. Mas eu falei pra vocês, eu não boto meu dinheiro aqui num back United sem ver o jogo, sem ver o United em cima, amassando. Falei ontem, eu não colocaria meu dinheiro pré-live no Napoli, mas começou o jogo, o Napoli não deixava o Bolonha passar do meio campo, eu coloquei meu dinheiro, porque a partir daquele momento que a Napoli estava jogando para ganhar, não estava deixando o seu adversário jogar, aquilo ali me deu confiança suficiente para colocar o meu dinheiro. E assim vai. Eu posso pegar eu posso listar um monte de jogo aqui que eu vou ter favorito, pô. Eu posso listar um monte de jogo aqui que eu vou ter favorito. Mas será que esse favoritismo é o suficiente para eu colocar meu dinheiro? É isso que vocês têm que ver, entendeu? Aqui, ó, tem Copa da Alemanha, da Holanda também, mas aqui eu vou me abster, vou ficar de fora. Também acredito que as equipes eu não acompanho a Copa da Holanda, tá? Então, para mim já é difícil de falar, mas pode ser gols, porque também é jogo único. Bom, tropa, o vídeo já tá ficando longo demais. Obrigado por estarem aqui comigo hoje. Espero contar com a presença de vocês amanhã. Eu fico feliz porque a gente tá com uma média boa, mesmo o bilhete do canal não batendo, que eu aconselho a não fazer o bilhete do canal, que sempre tem um time que eu tô zicando. Mas, pô, a nossa média tá bem legal e no ao vivo também eu tô conseguindo ver a leitura que eu queria. Por exemplo, o Milan não ganhou, acreditava que o Milan ganhasse, mas o Milan jogou para ganhar. Pô, primeiro tempo ali, Milan amassou, perdeu o pênalti, fez gol. Segundo tempo deu uma relaxada, levou infelicidade ali no gol, mas depois jogou de novo, merecia ter ganho. Isso aí para mim conta. Para mim é melhor do que eu falar assim, o Milan é favorito. O Milan não joga nada, tá, joga para perder e ganha de 1-0. Ganhou, mas a leitura foi errada. Então eu quero estar acertando a leitura, porque eu vou ter muito mais green acertando minha leitura, né, tendo a leitura, o prognóstico certo do jogo, do que, tipo, só contar com acaso, só contar com sorte. Por isso que eu não entro em zebra também. Beleza? Então é isso. Já falei demais de novo. Tô falando, gosto muito de falar. Em breve, live nossa todo dia. Vamos fazer análise dos jogos ao vivo. O vídeo vai rolar, normal, mas eu vou tentar abrir todo dia de manhã. A gente vai analisar ali, pô, porque no dia, né, de repente eu tenho mais informações sobre escalação. Aí eu vou falar com vocês para vocês escolherem o jogo. Tipo assim, pô, vê o jogo aqui da segunda divisão, que eu achei interessante. Aí eu dou uma olhada lá com vocês, a gente dá uma análise. Beleza? Então é isso. Obrigado demais, tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixar uma tripla pra gente. Primeiro jogo, coloquei Trabzonspor, empate anula, tá jogando em casa, é o líder da competição, não perdeu nenhuma em casa e acredito que ele não vai perder de novo, no máximo empatar, mas na verdade ele tem tudo pra vencer. Segundo jogo, coloquei mais de 1,5 entre Brentford e United. United tem um ataque muito forte, precisa se expor para chegar na zona da Champions League e tem uma zaga muito fraca também, adora entregar, então pelo menos 2 golzinhos eu acredito que a gente assista. E para fechar o nosso bilhete, coloquei Lille, empate anula, tá jogando em casa, só perdeu 2 em casa, vai enfrentar o time que ainda não venceu, jogando fora o Lille, que tem melhorado bastante na competição e acredito que ele também não perca, no máximo empata. Essa nossa tripla deu um total de 1,89 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!